Ok. Bom, vocês pediram muito, mas muito. O povo tá me cobrando muito pra mandar esse negócio. Toma, tá aí, tá bom? Tô feliz, mano. Aí, ó, resumo do volume 9, velho. Toma, legal o dia de vocês aí, cara. O povo tá me cobrando muito isso, mano. Eu tava com medo de vir ali na minha casa me bater porque eu não postei esse vídeo ainda. Mas enfim, resumo do volume 9 pra vocês, galerinha. E, bom, aproveita o vídeo. O volume começa com a Megumin mandando sua explosão diária. Nisso, o Kazuma pega ela nas costas e eles voltam pra casa, como sempre. No meio do caminho, eles trocam uma ideia, como de costume, e o Kazuma acaba perguntando quem que ensinou a magia explosiva pra Megumin. Ela olha pra ele e responde que antes de contar isso pra ele, ela tem que mostrar essa explosão pra uma certa pessoa. Bom, o capítulo começa logo após o festival cultural acabar. Pra quem não lembra o que aconteceu, a Megumin, ela pediu pro Kazuma ir no quarto dela de noite, pra dar o presente de aniversário dela pra ele. E o Kazuma tava super ansioso por isso e queria ir dormir, entre aspas, mais cedo pra Megumin dar o presente dele logo. Mas nisso as garotas decidem fazer uma festa com a comida que eles receberam do festival e o encontro do Kazuma tem que ser adiado. Nisso passam uns dias pacíficos na mansão, até que um certo dia a Ako e a Megumin vão fazer uma casinha pro Imperador Zell, enquanto a Darkness e o Kazuma ficam na sala fazendo nada. A Darkness pergunta sobre a relação dele e da Megumin, mas o Kazuma diz que não tem nada demais entre eles. E nisso ela parece um pouco aliviada quando ele fala isso. A Darkness entrega pra ele uma encomenda que havia chego e era uma corda de aço muito forte que o Kazuma havia comprado. E a Darkness, pervertida como sempre, pede pro Kazuma usar o amarrar nela com a corda nova. O Kazuma acaba cedendo, mas não sai muito como ele esperava. Acontece que por algum motivo a corda amarra de um jeito muito errado que enfatiza os peitos da Darkness. O Kazuma entra em pânico, mas antes de qualquer coisa ele escuta a Megumin e a Aqua voltando pra dentro de casa. Nisso o Kazuma corre pro quarto e se esconde dentro do armário junto com a Darkness. Eu esqueci de comentar, mas enquanto eles conversavam a Darkness tinha cuspido café no Kazuma, então ele tava sem camiseta. Então imagina a cena. As duas entram em casa e começam a procurar pelos dois, mas logo depois elas saem de volta. O Kazuma e a Darkness começam a se xingar e se bater de dentro do armário, e quando eles saem, cada um vai para um lado. O Kazuma vai pro seu quarto, mas logo quando ele entra, ele escuta uma batida na porta, e era a Darkness. Ela não conseguia abrir a porta do banheiro porque ela estava amarrada. O Kazuma e a Darkness vão em direção ao banheiro. O Kazuma abre a porta, mas daí nisso a Darkness vê outro problema. Ela não conseguia abaixar as calças para usar o banheiro. O Kazuma tem a ideia de usar o roubo na Darkness pra não ter que fazer isso manualmente. Só que quando ele vai mandar, ele percebe que ele tá sem mana, porque enquanto eles estavam presos no armário, ele ficou usando o congelar, porque tava muito abafado dentro do armário. Mas depois de muita conversa e relutância, o Kazuma acaba abaixando pra ela. Quando ele tá saindo, a Darkness chama ele de novo, que tem outro problema. Ela não consegue tirar o papel pra se limpar. O Kazuma tenta ajudar ela de novo, mas na hora a Megumin abre a porta do banheiro. Depois de uma breve explicação, a Megumin entende numa boa e até que tem um momento fofinho, mas o clima é quebrado pela Aqua, perguntando se a Darkness havia ou não conseguido usar o banheiro. Depois de todo o ocorrido, chegou a hora. Já era tarde da noite e o encontro da Megumin e do Kazuma iriam finalmente ocorrer. A Megumin entra no quarto abraçada com o Shomusuke, dizendo que queria contar alguma coisa pro Kazuma. Ele todo animadão fica esperando e ela diz que queria contar a verdade sobre o Shomusuke. O Kazuma fica indignado, mas antes ele puder sequer reclamar, ela larga o Shomusuke no quarto e sai, deixando o Kazuma e o gato no quarto. O menino foi ludibriado mais uma vez. No outro dia, depois do Kazuma ser ludibriado, o Kazuma fica infortunado no sofá logo pela manhã. A Darkness e a Megumin aparecem com suas roupas de sempre e chamam eles pra ir pra guilda fazer uma missão. O Kazuma obviamente se recusa e a Aqua aparece dizendo pra largar ele ali mesmo, já que ele é o mais fraco da equipe. O Kazuma, com seu ego ferido, diz que ele é quem mais faz coisas na equipe, e a Aqua então faz um desafio pro Kazuma e ele acaba aceitando. Depois disso, eles vão pra guilda pegar uma missão. Eles escolhem uma missão de matar uns goblins e o assassino de novatos. Pra quem não sabe, o assassino de novatos é um bicho preto parecido com um gato gigante que atrai goblins e criaturas pequenas pra protegê-los. A Megumin vai ficar de juíza, e como a Aqua não tem ataque direto, quem vai atacar vai ser a Darkness, e a Aqua vai dar suporte. Ganha quem matar mais goblins. Só que o Kazuma tem a incrível ideia de ficar em cima da árvore roubando todas as kills delas com a flecha. Tava indo tudo bem até que do nada o assassino de novatos aparece. Os três decidem dar uma trégua da competição para derrotar o monstro, e eles fazem uma formação muito braba, parece até uma equipe de aventureiros decente, mas vocês já sabem como tudo acaba, né? Depois da Megumin estragar a competição dos dois, eles voltam pra casa.
No dia seguinte, logo pela manhã, o Kazuma acorda e vai pegar o jornal na caixa de correio. Quando ele lê o jornal, ele vê uma notícia falando que um general do Rei Demônio tá atacando a capital, e logo fica preocupado com a Iris. Ele lê mais um pouco e descobre que esse general é uma deusa do mal chamada Obate. A Megumin por algum motivo parecia reconhecer esse nome, mas todo mundo ignora isso. É foda, né? No outro dia, logo pela manhã, a Megumin acorda o Kazuma cedinho dizendo que eles têm que ir pra capital. O Kazuma se recusa e pergunta pra ela por que ela queria tanto ir atrás desse general do Rei Demônio, e ela responde que acha que o Shomusuke é um deus do mal. O Kazuma dá uma analisada e lembra que o Shomusuke tem medo do Imperador Zell, então tipo... Porra, mano, como que o gato vai ser um deus do mal se ele tem medo do pintinho? Depois de brigarem um pouco, eles descem e vão pra sala. Elas ficam enchendo o saco pro Kazuma ir pra capital, mas ele se recusa. Até a Aqua quer ir também e todo mundo estranha, mas aparentemente ela não gosta da ideia de ter alguém se proclamando deus além dela. Nisso que eles estão discutindo, do nada a Yun Yun aparece na porta com o Shomusuke na mão. A Yun Yun diz que encontrou o Shomusuke andando sozinho pela rua e eles chamam ela pra entrar. E eles acabam descobrindo que quem na verdade desfez o selo foi a Megumin, e dizem também que o deus do mal é na verdade o Shomusuke. Só uma informação a mais, no filme de Konosuba tem uma cena que eles comentam sobre isso. E tá, quem desfez o selo foi obviamente a Megumin. A menina tem o dom pra desfazer selo. Nisso, a Megumin pede pro Kazuma ir pra capital junto com ela pra ver quem é esse Obate e por que ele tá se chamando de deus maligno, sendo que na verdade é o Shomusuke. E o Kazuma acaba cedendo. No dia seguinte, antes dele ir, o Kazuma tá fazendo uma dinamite improvisada. O Kazuma faz 3 dinamites, mas uma delas fica pequena por causa de um truque de mágica da Aqua. O grupo todo vai ver a explosão diária da Megumin e depois que ela usa, o Kazuma coloca sua nova dinamite em ação. Ela acende o pavio e antes de explodir ele grita Explosion! E BUM! A Aqua e a Darkness ficam impressionadas com a dinamite, mas a Megumin surta. Ela diz que esse negócio é uma cópia e não deve ser usado e joga pra longe. O Kazuma vai atrás buscar a dinamite e novamente acende o pavio e depois disso a Megumin fica o resto do dia sem falar com ele. Bom, chegou o dia. Nossos aventureiros vão partir pra capital. E o plano deles é ir a pé pra Fortaleza. E a Yun Yun acaba indo junto com eles, já que ela tem o teletransporte, então isso facilita muito mais essas coisas. Chegando na capital, o Kazuma tem a brilhante ideia de pedir informações para uns guardas que ficam no portão. E eles falam pro Kazuma que é um lugar perigoso para um aventureiro novato lá. E o Kazuma fica se achando, dizendo que é um grupo muito forte. Os guardas logo reconhecem o grupo e ficam super animados. Depois da conversa, os guardas dão um mapa para ele. O Kazuma volta pensando na possibilidade de ir embora, mas ele é arrastado para a estrada pelas garotas. Eles andam pela estrada. O grupo todo tá bem animado e eles conversam um pouco, mas nada demais. Então de repente aparecem uns bandidos. Todo mundo fica muito animado com isso, porque é a primeira vez que eles veem os bandidos nesse mundo. Mas enfim, a Darkness acaba revelando que é uma nobre e começa a falar coisas estranhas como sempre. Os bandidos ficam com medo de ter cavaleiros escondidos escoltando ela, já que é uma nobre, e eles fogem do grupo. Bom, o dia foi salvo pela Darkness. Ou não. Depois do ocorrido com os ladrões, acaba escurecendo e eles montam uma fogueira. É decidido que o Kazuma vai ficar de vigiante. No meio da noite, o Kazuma sente a presença de um inimigo. Então ele usa o clarevidência, mas não consegue enxergar o formato do bicho. Ele vê que era algum morto-vivo que foi atraído pela Aqua. O Kazuma acorda todo mundo, mas a Aqua continua dormindo. O bicho se aproxima e acontece que é um fodendo dragão zumbi. A Darkness chama a atenção dele enquanto os outros tentam acordar a Aqua, mas ela simplesmente não acorda. E o dragão ataca a Darkness. Depois deles conseguirem acordar a Aqua e ela mandar o dragão pra forma humilde que merece, eles pegam a Darkness que tinha sido desmaiada e decidem correr em direção ao posto de observação antes que mais ratas atacassem eles. Depois de um tempo, a Darkness acorda e eles chegam no posto de verificação. É um lugar bem grande que nem uma mansão e tem umas termas no fundo. Eles lembram da época que foram pra Arcanete e é decidido que a Aqua vai por último, já que ela sempre acaba purificando a água das termas. Bom, chega a vez do Kazuma ir pro banho e ele obviamente vai no banho misto. Ele entra lá e se encontra com a mesma mulher que ele se encontrou no banho da segunda temporada. Sim, essa daí, ó. Ela acaba revelando que tá procurando sua outra metade, e que é um gato preto que havia aparecido. O Kazuma fala do Shomusuke, mas a moça compara com o que ela lembrava do gato e o Shomusuke e vê que os dois não tem nada a ver. O Kazuma, por algum motivo, gostou dela, mesmo sabendo que ela obviamente é do exército do Rei Demônio, já que ela estava falando com o Hans da última vez. No outro dia de manhã, eles partem rumo à fortaleza. Chegando lá, é um local gigante, igual o castelo da capital. Uns cavaleiros barram eles na porta e pedem para eles se identificar. O Kazuma mostra seu cartão de aventureiro para ele e os dois reconhecem eles, pelos maus exemplos que ele deu para eles e que ele foi expulso do castelo.
Eles xingam todo o grupo do Kazuma e ameaçam atacar eles, mas o Kazuma revela a identidade da Darkness e eles rapidamente pedem desculpas e oferecem o melhor quarto da fortaleza. Já dentro da fortaleza, o Kazuma e a Aqua saem fuçando tudo e fazendo bagunça por lá. Depois de serem expulsos de praticamente todos os cômodos, eles decidem ir para a cozinha comer algo. Mas no meio do caminho, eles encontram o Mitsurugi. O Mitsurugi diz que veio para cá há um tempo para ajudar e diz que o general é uma mulher. Diz também que o local é perigoso para eles. O Kazuma questiona o fato do Mitsurugi ter falhado em derrotar ela, já que ele tem um poder quebrado que é a espada, e o Mitsurugi leva eles para fora para mostrar algo. E de cima da fortaleza, eles viram um muro quase todo destruído, e o Kazuma vê que ele já tinha visto marcas parecidas em algum lugar. Aparentemente o autodenominado Deus Maligno pode usar magia de explosão. Depois disso, eles se reúnem com o resto do grupo para bolar um plano. O Kazuma fala para todos que a general pode usar magia explosiva e isso é motivo para deixar a Megumin mais determinada a derrotar ela ainda. Mas a conversa deles é interrompida por um estrondo vindo do lado de fora. Eles vão correndo para lá, mas quando chegam lá, ela já havia fugido. O Mitsurugi, que veio correndo para lá também, explica que ela sempre faz isso. Ela usa explosão e antes de qualquer um aparecer, ela usa o teletransporte para fugir. O Kazuma e a Megumin decidem se esconder na floresta próxima da fortaleza para pegar o Bat de surpresa. Eles entram na floresta e acabam encontrando um acampamento que o exército do Rei Demônio está escondido. E lá está a general do Rei Demônio usando uma túnica sobre a cabeça. Ela repentinamente para e se vira para a direção onde está todo mundo escondido e vai andando até lá. Todo mundo fica desesperado e a Megumin começa a preparar a magia de explosão. E por algum motivo, quando ela começa a vir na direção deles, o Shomusuke começa a se debater, querendo pular do colo da Yun Yun. Ela chega lá e tira a túnica, e é revelado pra gente que a tiazinha que tomou banho com o Kazuma é na verdade a Obate. O Kazuma conversa com ela, mas é interrompida pela Aqua, que começa a xingar a Obate. As duas ficam se insultando por um tempo, já que são duas deusas, e no final a Aqua perde a paciência e manda criar água salgada, igual ela fez contra o Dolahan, e inunda tudo. Depois da Aqua ter estragado tudo, eles recuam pro castelo. O Kazuma e a Megumin tentam bolar outro plano, mas são interrompidos de novo pela explosão da Obate. Eles correm lá, mas novamente ela já havia fugido. A fortaleza tá literalmente quase desmoronando, mas alguém chega para ajudar. A Aqua, usando suas habilidades incríveis de construção, começa a reparar lindamente a barreira. E eu acho legal que a Aqua é boa em tudo, menos em ser uma deusa. Depois disso se passam uns 3 dias, e a Aqua recebeu o título de Capitã de Obras. E nesses 3 dias, ela conseguiu reforçar quase toda a barreira que a Obate tinha levado mocota para destruir desse jeito. E numa bela manhã, eles recebem um aviso dizendo que a Obate tá chegando. Depois deles correrem pra frente da fortaleza, eles veem a Obate putaça lá na frente. Ela tá brava que a fortaleza praticamente se reconstruiu inteira, e de lá de cima ela vê o Shomusuke. O gato começa a se debater nos braços da Megumin, e é revelado que o gato é a outra metade da Obate. Quando a Obate já estava de saída, a Yun Yun pergunta se ela reconhecia ela. E a Obate diz que sim. E a Megumin faz a mesma pergunta, mas por algum motivo a Obate nega e se teletransporta rapidamente, antes da Megumin conseguir falar outra coisa. Na mesma noite, eles invadem novamente a floresta e se escondem para pegar a Obate. O plano era fazer igual ao do inimigo, invadir o acampamento deles, mandar a Megumin explodir tudo e a Yun Yun teleportava eles de volta. E acontece que o plano é um sucesso. Eles passam vários dias explodindo e teleportando, igual o Obate estava fazendo. No começo, os generais do Rei Demônio começaram a ficar furiosos e tentavam atacar de volta. Mas chegou num ponto que os caras simplesmente aceitaram o destino deles. Parecia até que os papéis tinham sido invertidos e que o grupo do Kazuma era os vilões da história. Mas num dia, antes deles conseguirem se teletransportar de volta depois da explosão, a Obate encontra eles. A Obate confronta eles e a Megumin novamente pergunta se ela se lembrava dela, mas ela novamente recusa. Ela começa a cantar magia de explosão e no movimento rápido o Kazuma acende a mini dinamite que a Aqua havia encolhido e joga na direção do Obate. E logo em seguida eles se teleportam de volta. Quando eles voltam, logo uns minutos depois a Obate aparece toda arregaçada na frente da fortaleza. A Megumin, que antes ficou um pouco relutante em usar a magia explosiva na Obate, por algum motivo fica meio inquieta no canto. A Yun Yun se levanta e diz que precisa fazer isso e derrotar o Obate. E nisso a Megumin finalmente se levanta e se decide. Vamos descer a porrada nessa vagabunda. Eles estão cara a cara com o Obate. Nessa conversa deles é revelado que o Shomusuke tá sugando toda a energia da Obate. Basicamente, como eles são duas metades divididas, o Shomusuke tá sugando a outra metade, que é o Obate. E se ela não se juntar a ele logo, ela vai acabar desaparecendo.
O Kazuma até pergunta o que ela faria pra se juntar com ele, se seria uma fusão ou sei lá, mas o Obate responde que tem que matar ele. A Megumi pergunta mais uma vez se ela se lembra dela e ela novamente se recusa. O Bart perde a paciência e começa a preparar o Explosion, mas antes disso a Megumi aponta o cajado pra ela e atira primeiro. Aparentemente a magia da Megumi estava tão evoluída que ela conseguiu usar o Explosion sem nem entoar o encantamento. Depois deles dizimarem o Obate, nossos heróis saem da fortaleza e vão rumo à casa. Eles param naquela pousada que o Kazuma tomou banho com o Obate da última vez. No meio da noite, enquanto o Kazuma tá no seu quarto, a Megumi aparece e entra. Ela deita na cama ao lado dele e pergunta se pode dormir junto com ele. O Kazuma até brinca dizendo que não iria cair de novo nos truques dela, mas a Megumi abraça as costas deles e diz: "Eu já disse, eu gosto de você." O clima começa a dar uma esquentada lá e quando parece que vai acontecer alguma coisa de verdade, eles escutam uns gritos da Aqua vindo do corredor. O clima foi quebrado de novo. A Aqua e as outras estavam atrás da Megumi. O Kazuma começa a se levantar, mas a Megumi puxa ele de volta pra cama. Eles conversam um pouco e o Kazuma pergunta qual foi o real motivo dela ter vindo ver ele essa noite. Eles começam a conversar e a Megumi revela sua história com o Obate e diz que não conseguiu retribuir ela no final. O Kazuma, para reconfortar ela, começa a contar a história de como ele era um vagabundo no seu mundo e diz pra ela não se preocupar. Eles riem um pouco e depois que já estava tudo bem, a Megumi decide sair do quarto. E a história da Megumi com o Obate. Basicamente a Megumi acabou desfazendo o selo e libertando o Obate. E a parte do Shomusuke tentou atacar ela, então o Obate usou a magia de explosão para salvar ela, e a Megumi ficou impressionada com a magia de explosão. E depois disso, vocês já sabem, né? Depois do ocorrido, o Kazuma decide tomar banho, mas por algum motivo a gata vai atrás dele. É bem estranho o gato gostar de tomar banho, e o Kazuma vê uma similaridade no gato com o Obate, e chama a Obate brincando. Quando ele diz o nome dela, o gato levanta as orelhas como se tivesse entendido. Será que o gato vai acabar virando uma garota bonita com orelhas de gatinho? Uau! Depois disso, eles fazem as malas e voltam pra Axel usando o teleporte da Union. Mais ou menos uma semana depois deles voltarem pra casa, eles recebem uma carta. A Daria tenta esconder, mas o Kazuma já prevendo o que pega dela. É uma carta da Princesa Iris. Nela diz que ela queria que o Kazuma fosse seu guarda-costas, porque ela iria se encontrar com o príncipe de outra nação para um casamento arranjado. E nesse momento o Kazuma rasga a carta no meio. Bom galera, o volume 9 acaba por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui de verdade. Bom, se vocês quiserem um resumo do volume 10, é só deixar aí nos comentários, mano. Mas enfim, valeu, falou e tchau, fui!